Pessoal, sejam bem-vindos para mais um evento do Hubble. É um prazer receber vocês. Meu nome é Eduardo, eu sou da LM Ventures. Para quem não conhece, o Hubble é um hub de inovação focado no mercado financeiro, que fica aqui em BH. Nós temos dois parceiros corporativos, que são o BDMG, Banco de Desenvolvimento de Minas, e a Aulé Consignado. Nosso trabalho lá dentro, a gente seleciona algumas startups com o objetivo de fazer negócios. A gente já está aqui no segundo batch. Esses eventos que o Hubble faz acontecem semanalmente. O primeiro ano do Hub foi em 2019, a gente fazia esses eventos lá, no nosso espaço, que fica no prédio anexo do BDMG aqui em BH, e com tudo que está acontecendo, a gente trouxe aqui para online. Então, é um prazer imenso receber vocês. E para o evento de hoje, a gente vai continuar nesse papo que a gente está fazendo esse mês sobre crowdfunding. Hoje é o segundo episódio dessa série, a gente vai contar um pouco mais sobre como investir, como atrair investimentos com crowdfunding. Para isso, a gente tem aqui dois caras super do mercado, super por dentro, que eu acho que vai ser um prazerzaço recebê-los. Diego Pérez, sócio e cofundador da SMU Investimentos, e o José Alexandre Vasco, superintendente de proteção e orientação ao investidor da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Então, para a gente começar, pessoal, lembrando que qualquer tipo, de novo, tá mantendo aqui como a gente sempre faz, qualquer pergunta que vocês tenham, manda aqui no chat, eu vou lendo e vou fazendo para o pessoal. Para começar, eu queria que vocês contarem quem são vocês, o que vocês fazem. Vasco, vou começar por você, por favor, se presente. Muito obrigado. Boa noite, mais uma vez, desculpes pelo atraso. Eu sou superintendente de proteção e orientação a investidores da Comissão de Valores Mobiliários. A CVM é um órgão regulador que fiscaliza o mercado de capitais, supervisiona, pode aplicar punições pelo descumprimento das suas regras. E dentro do âmbito do mercado de capitais, nós regulamos os investimentos através de plataformas de investimento participativo, Investment Based Crowdfunding, pela instrução CVM 588. Eu sou responsável pela área de proteção dos investidores e entre as minhas atribuições, além das atribuições educacionais, nós também atuamos através de um laboratório de inovação financeira com foco em fintech e finanças sustentáveis. Obrigado pelo convite. Prazer nosso, muito obrigado também por estar aqui. Diego, você, SMU Investimentos, para quem não te conhece, por favor, se apresente aí, doutor. Obrigado a todos pelo convite. É muito bom aqui estar com essa audiência super qualificada para falar sobre o que a gente faz. Eu sou Diego Pérez, eu sou um dos cofundadores da SMU, plataforma de crowdfunding de investimento. A gente surgiu em 2015, antes da regulamentação, né, antes do marco regulatório CVM 588, como um projeto e como uma ideia. A gente fez uma captação de investimentos com dispensa de registro da CVM para validar o nosso modelo, né, o nosso MVP, e a gente conseguiu atingir sucesso numa primeira captação que foi para nós mesmos, né? E depois, dali em diante, a gente financiou já 20 empresas, tá? Um cheque médio aí de R$1 milhão por empresa. Empresa que capta um pouco menos, empresa que capta um pouco mais. E a gente organiza essas rodadas coletivas de investimento dentro de um ambiente 100% eletrônico, tanto a confirmação e pagamento das reservas de investimento, a formalização dos contratos e também o acompanhamento pós-investimento, tá? Além disso, eu participei desde 2016, mais ou menos, até o 2017, quando entrou em vigor a regra da 588, que trouxe o regulamento para o crowdfunding, nas discussões com o regulador, né, troca de informações, experiências, inputs do que o mercado buscava, e a gente conseguiu o relativo sucesso aí de ter um marco regulatório que foi suficiente para que as plataformas pudessem se registrar, se autorizar, ter os seus modelos de negócio minimamente viáveis e também ter um piso jurídico para trazer investidores e empreendedores para esse negócio. E hoje eu estou na BFintex, né, Associação Brasileira de Fintechs também, onde lá eu tenho uma atuação um pouco mais ampla, né, além do crowdfunding, também em outros segmentos, fintechs de pagamento, de crédito e etc. Outros reguladores também, Banco Central e SUSEP, numa lida ali semanalmente para explicar para as agências reguladoras, Poder Legislativo também, qual que é a demanda do mercado. E a gente está atuando aí nessa revisão da 588 que está em andamento, que talvez o Vasco vai falar um pouco mais aí na apresentação dele. Vamos falar disso um pouquinho mais para frente.
Senhores, Digão, vou começar com você, cara. Eu queria começar entendendo você me contar um pouco sobre como é que começou esse mercado, né? Crowdfunding, eu acho que tem lá o crowdfunding por outras coisas, mas de investimento, realmente, quando começou, de onde é que veio isso? Quem foi a primeira no Brasil? Se tiver um pouco sobre os números, vocês falaram sobre vocês fizeram já 20 empresas, mas me dá um overview desse mercado de crowdfunding para investimento, por favor. Claro, claro, com certeza. Bom, o crowdfunding de investimentos ele surgiu antes do Brasil, né? Em meados de 2010, 2011, mais precisamente no Reino Unido, que é um dos mercados mais evoluídos e avançados quando a gente fala sobre fintechs. E aí no Brasil já existia um grupo de empreendedores, não só a gente da SMU, mas também parceiros de outras plataformas, buscando nacionalizar essa dinâmica, né? E aí a primeira captação aconteceu em 2014, tá? Com dispensa de registro, também um cenário prévio à regra atual, tá? Em 2015 começaram a surgir as primeiras plataformas também, então é muito contemporâneo, né? As primeiras plataformas. Em 2016 ali mais ou menos as discussões com o regulador para apresentar um marco regulatório. Em 2017 o marco regulatório entrou em vigor, né? Aí foi bem na metade de 2017, dia 13 de julho de 2017, que é o dia do rock e dia do crowdfunding de investimentos também, né? Então, aí nesse dia, o que a gente... dali em diante, as plataformas tiveram 6 meses para se adaptar, né? Então, assim, foram 6 meses de atualizações tecnológicas para entrar nos padrões regulatórios exigidos, desenvolvimento de documentos e políticas internas, enfim, um período de adaptação onde o mercado acabou ficando muito focado no preenchimento desses requisitos para depois iniciar as captações com força total. Então, de 2018 para cá, esse mercado, assim, explodiu no bom sentido, tá? Assim, a CVM até vem apresentando alguns números de acompanhamento das ofertas, assim, e não são um crescimento de 2, são um crescimento de 3 dígitos, assim, sabe? De 300%, 400%, assim, sabe? Então, é uma história breve, começou há pouco tempo, mas já correu muito chão e já alcançou bastante resultado já até o presente momento. Perfeito. Eu queria um negócio que eu acho que é interessante deixar claro, assim, existe uma diferença entre eu fazer um crowdfunding de investimento e eu pegar um investimento anjo, correto? Sim, sim, existe. Qual que é essa diferença? O que são essas duas coisas? A diferença básica é assim, que o investidor anjo é aquele investidor assim que ele está um pouco mais conectado na tese ou então no modelo de negócio que aquela empresa está desenvolvendo, tá? E ele vai oferecer eventualmente um direcionamento melhor para que aquela empresa possa chegar no próximo passo, né? No próximo estágio, né? Então assim, além dele abrir portas, gerar oportunidades, ele também tem uma intervenção positiva ali em ajustes pontuais do modelo de negócio. É o famoso smart money. Smart money, né? Então, a experiência desse investidor anjo, o cabelo branco que ele tem, né, que adquiriu aí com as porradas que o mercado deu no passado, ele consegue compartilhar com esses empreendedores, mas, ao mesmo tempo, ele está empenhando o capital dele, né, buscando um retorno sobre aquele investimento. Né? Então, assim, ele é um cara um pouco mais conectado com o nascer de uma empresa, né? E a preparação para que ela possa seguir os próximos passos. Já o crowdfunding, a gente entende que é um segundo momento, posterior, tá? Porque, assim, as empresas que buscam crowdfunding para se capitalizar, elas precisam demonstrar pelo menos uma certa maturidade, ou então que já teve algum resultado, já atingiu relativo sucesso, ou pelo menos alguma coisa para mostrar, porque os investidores que recorrem ao crowdfunding, na sua maioria, não são tão sofisticados quanto os investidores anjo. Tá. Eles são investidores financeiros puros, assim, sabe? Então, assim, eles estão mais interessados em enxergar que aquela empresa vai ser um sucesso para que ele entenda que o valor que ele está investindo vai ter possibilidade de retornar, tá? Então, assim, não é um investidor, um smart money por si só, ele é mais um investidor passivo, ele espera os resultados acontecerem, mas as plataformas, elas acabam trabalhando como um ambiente de conexão e até de orientação para essas empresas, de como se comunicar com esses investidores. Então, elas também ganham um papel de relevância. Em alguns casos, até smart money, eu diria, mas não tão intenso quanto dos investidores anjos,
Porque, por exemplo, nós no SMU, a gente tem uma base de mais de 15 mil investidores cadastrados, um mailing mais de 50 mil pessoas interessadas em investir em startups. Essas pessoas têm C-levels de multinacionais, têm pessoas super capazes, competentes ou que atingiram relativo sucesso na sua carreira, que podem gerar essas oportunidades que o investidor anjo gera também. Então, a plataforma ela vira um canal de comunicação com esse público, para que as empresas que recorreram ao crowdfunding também possam se apoiar nessa comunidade investidora para alcançar os seus objetivos ou ter as oportunidades aparentes. Diego, você, na tua fala, então, daria para a gente concluir que o crowdfunding vem depois do investidor anjo? Ele concorre com o investidor anjo? Ele parceriza? Como é que é isso daí? Eu diria que ele é simbiótico, tá? Eles convivem, e convivem de uma maneira harmônica, inclusive, tá? Porque, assim, as empresas que são investidas por investidores anjos são as que chegam melhor para o crowdfunding. O crowdfunding também tem uma dinâmica que nós da SMU utilizamos, que é uma regra que foi trazida pela CVM, que é o sindicato de investimentos, né? Que é uma coletividade de investidores que a gente organiza dentro de um mesmo contrato, um mesmo veículo, e para que isso exista, tem que ter um investidor líder. E quem é esse investidor líder? É a pessoa que já conhece aquela empresa, que é o investidor anjo, eventualmente, entendeu? Então, assim, seria uma forma até do investidor anjo impulsionar o sucesso que ele enxergou naquela empresa no começo, tá? Então, ele dá uma arrumadinha na casa, ele gera ali os direcionamentos que a empresa precisa, e aí na próxima rodada, talvez a empresa ainda não esteja pronta para receber um aporte de um venture capital, por exemplo, um fundo de grande porte que exige um padrão de governança bem mais alto, talvez ela possa recorrer ao crowdfunding para que o investidor anjo não precise pôr muito a mão no bolso para ela continuar a jornada até a próxima etapa, mas ao mesmo tempo ela consiga se capitalizar e seguir em frente. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa aí de curiosidade minha, cara, para a gente mudar de assunto, mas o AngelList é um sindicato de investidores anjos ou é um crowdfunding? Tá, o AngelList, ele não é um crowdfunding puro, tá? Porque ele é restrito para investidores qualificados, tá? Não sabia. Lá nos Estados Unidos existem algumas camadas regulatórias, tá? Onde alguns formatos, alguns tipos de ofertas são restritos a investidores qualificados, que são os accredited investors, que eles falam lá fora. Tá? Esse público, assim, o regulador local, ele imagina, né, ele subentende, por ele já ter acumulado renda, por ele já ser uma pessoa sofisticada do ponto de vista financeiro, por entender a dinâmica do investimento e por ter acumulado capital suficiente para isso, entende que é uma pessoa que não precisa de tantos alertas, né? Que tem mais liberdade para atuar. Então, assim, ele funciona assim como um crowdfunding, a dinâmica é a mesma, mas é restrito para investidores qualificados e não são ofertas públicas, igual a gente faz valores imobiliários. Não são valores imobiliários, são contratos privados. Entendi, tá claro. Vasco, queria trazer para a conversa, o Diego deu um overview aí do mercado, falou mais ou menos quando é que começou e quais são os pontos principais. Eu queria trazer a tua visão como CVM, como vocês enxergam esse mercado. Eu sei que existe a norma 588, que está até em audiência pública, se eu não me engano, né, para fazer algumas mudanças. Queria que você desse um overview, assim, como é que ela funciona, desde quando que ela está rodando, o que chamou a atenção da CVM para vocês criarem essa norma. Me dá um overview, como é que vocês, como órgão regulador, enxergam esse modelo de investimento. Olha, a CVM sempre atribuiu muita prioridade a essa temática. A nossa pegada na CVM é uma pegada de desenvolvimento de mercado. É claro que proteção do investidor, repressão a ilícitos, a condutas ilícitas, uso de informação privilegiada, isso faz parte do nosso mandato. Perfeito. Mas a própria lei que estabeleceu a CVM coloca como uma das finalidades estimular a formação de poupança, a Lei 6385, a sua aplicação no mercado de capitais e a sua aplicação no mercado de capitais. Então, contando essa história que foi contada há pouco, agora pelo Diego, do nosso ponto de vista, quando nós fomos procurados pelas primeiras plataformas no Brasil, a CVM viu ali um potencial, a área de normas, a área de registro de ofertas públicas,
E a abordagem inicial da autarquia não foi matar o mercado, que vocês não têm autorização, mas sim aproveitar uma dispensa que já existia na instituição CVM, uma dispensa da instituição CVM 400, né, de dispensas automáticas e permitindo aí que elas utilizassem, fizessem uma oferta pública automaticamente dispensada. Também a CVM teve eu não participei diretamente desse diálogo naquele momento, mas ela conversou com as plataformas e me parece que houve até um entendimento da CVM dizendo, olha, se organizem numa associação, né? A primeira associação foi a Eco de Crowdfunding, para que a gente possa ter aqui um diálogo que envolva todos os participantes e acompanhar esse mercado. Então, quando a instituição CVM 588 foi finalmente editada lá em 2017, e de fato ela teve um papel importante para aumentar bastante o número de ofertas e emissões, já existia uma experiência acumulada, um diálogo entre a CVM e o setor, e eu acho que isso contribuiu muito para essa norma que tem vantagens evidentes em relação a um registro tradicional, né? Acho que o primeiro ponto a ser ressaltado é a dispensa automática de registro, tanto da oferta quanto do emissor. Isso é uma facilidade para aquela sociedade empresária de pequeno porte, a startup, né? Em termos de celeridade, reduz os custos, ela pode escolher qualquer tipo societário, e essas dispensas, esse regime criado, permitiu, de fato, que em 2019 nós tivéssemos, acho que cerca de 29 plataformas registradas na CVM, com cerca de 60 milhões de reais captados, e a notícia é que esse valor cresce a cada ano. No momento, nós estamos com uma audiência pública aberta. É interessante para quem está nos acompanhando saber que ela está aberta até o dia 24, então esse webinar está acontecendo num momento interessante. Vocês mandem as suas sugestões. Há vários pontos que a CVM está buscando explorar nessa audiência pública, ali, em termos de limites, enfim, e a gente também, em contato com o mercado, sabe que virão várias sugestões de flexibilizar, né? Eu queria também comentar que a CVM lançou em 2017 um laboratório de inovação financeira. Esse lab tem 3 grupos de trabalho de finanças sustentáveis, né? Riscos ESG, transparência, finanças verdes e impacto social. Esse GT tem uma pegada e um olhar para crowdfunding, e um GT de fintech que redigiu uma minuta de norma de sandbox, que foi utilizada pelos reguladores, e que agora está trabalhando em 2 subgrupos, um focado em tokenização, que pode trazer algumas novidades aí para o setor, e outro especificamente de RegTech, que seria aí a adaptação da regulação da CVM para que fosse automaticamente interpretada por robôs, por algoritmos, facilitando compliance. Então, nesses esforços do Lab de Inovação, especialmente no ambiente pós-Covid, os membros do Lab, que são a CVM, a BDE, o BID, a GIZ, que é a Agência Alemã Brasil de Cooperação, com cerca de 200 organizações que participam do Lab, estão olhando o crowdfunding, especialmente como uma possibilidade aí para o pós-Covid, facilitando investimento de impacto. Então, sem antecipar aqui, o Lab também vai mandar as suas propostas para a CVM, que ela vai analisar, para avaliar como ampliar e como aumentar, especialmente quando nós pudermos mensurar que você está tendo ali uma adicionalidade social e ambiental para esse setor. Então, nesse momento, o Lab está discutindo com vários atores do sistema financeiro que podem ter e explorando formas do mercado de capitais levar mais crédito para os pequenos negócios, para os empreendedores. Então, eu acho que vamos ter um ano aí bastante rico de novidades, né? A gente não sabe qual vai ser a decisão final, vai ser do colegiado. Eu também não falo pela CVM, né? O colegiado da CVM que fala, mas existe claramente essa intenção de, tanto quanto possível, ampliar o acesso dos pequenos negócios ao mercado de capitais. Muito legal. Só um adendo à fala do Vasco. Naquela situação de interação com a CVM no momento de construção da regra da crowdfunding, eu ouvi das palavras que ele falou, da CVM mesmo, cria uma associação. E a gente criou a associação na época, que era
a associação de crowdfunding, né? Que chamava Equity e hoje chama Crowd Invest. E foi um sucesso, assim, sabe? Porque a gente conseguiu se organizar coletivamente, ter uma voz única, zelar pelos interesses comuns e levar as propostas para a CVM, o que deu muita velocidade. Foi uma experiência muito positiva. Legal. Eu queria ficar nesse ponto ainda um pouco, Vasco, duas perguntas que eu tenho com relação a isso. Primeiro, nessa questão do Lab, dessas novas possibilidades de abrir para pequenas empresas no mercado de capitais. Isso era alguma coisa que estava previsto para fazer esse ano, ou a pandemia acelerou esse processo do lado de vocês? Especificamente o GT de títulos o GT de impacto social, ele vinha procurando mesmo pensar em instrumentos para levar capital para pequenos negócios de impacto. Então, nós discutimos com vários atores e tem uma série até de publicações no site do Lab que a gente já produziu. Mas, realmente, o cenário da pandemia e a conclusão de que as economias sairão da pandemia mais pobres e mais desiguais colocou uma questão nova para os membros do Lab e, dentro daquilo que compete aos participantes, esforços adicionais estão sendo implementados. Eu não quero antecipar aqui, mas a gente sabe que tem algumas dificuldades de algumas plataformas utilizarem instrumentos de dívida, né? Então está acontecendo um trabalho nesse momento, e uma das coisas que o Lab faz é juntar muita gente, advogados, o pessoal da CVM dá uma olhada também, e eventualmente colocar como uma sugestão um protótipo, um modelo que reduz ali a barreira de entrada, de pesquisa daquela entidade como vai entrar. Mas, para além das questões de padronização ou sugestões, nós estamos analisando instrumentos e ver como o mercado de capitais pode se conectar, especialmente com os pequenos negócios, de uma forma ainda mais forte. Tem as parcerias tradicionais, né? Nós somos parceiros da AB Fintech, temos um convênio com a AB Fintech, também com o Sebrae, mas nós estamos ali explorando mais a questão da inovação. No lado de Fintech, de fato, a questão da tokenização é uma questão extremamente importante. Ela já tem acontecido no mercado. Temos casos sob análise da CVM, em alguns casos que talvez não sejam as melhores práticas, enfim, sem entrar em detalhes. Mas, sem dúvida, essa é uma tendência. Então, se constituiu um subgrupo dentro do GT de Fintech que está estudando exatamente isso. Como isso pode ser feito, podemos testar um protótipo. E aí, para dar mais um exemplo aqui, finalizando, desculpa, eu acho que eu estou me excedendo, a gente também sabia que alguns bancos de desenvolvimento tinham dificuldade de operar crowdfunding ou com uma plataforma de crowdfunding, e foi feito um piloto com o Badesul. Os resultados estão lá no nosso site do Lab de Inovação Financeira, mostrando como isso foi feito, como foi enfrentado. Esse arranjo do Lab é interessante, né? O setor público, privado, ministérios, reguladores, que no primeiro ano a gente chegou a desenhar um seguro, um Energy Savings Insurance. A CVM não é regulador de seguro, mas a SUSEP estava lá, a Confederação Nacional de Seguros estava lá, tinham seguradores, e eles disseram, olha, para essa operação talvez esteja faltando um seguro para facilitar a operação das empresas de eficiência energética, um seguro de performance. Então, bom, já que isso resolve, dá para fazer? Aí se analisou, a SUSEP analisou, deu um parecer, olha, esse modelo fica de pé. Então, eu acho que estamos num momento de cooperação, que a regulação acho que sempre ouviu o mercado, né? Pelo menos a CVM sempre colocou em audiência pública desde o início, mas a própria forma de regular, eu não sou superintendente aqui de regulação, mas tenho 22 anos de CVM e sou superintendente há 15 anos nessa cadeira. Então, tenho alguma experiência e vi claramente como a regulação está se tornando, até com o sandbox, cada vez mais tailor-made, cada vez mais reativa e adaptativa, talvez em resposta aos desafios da inovação, né? A própria ESMA, a autoridade que reúne as Securities Commissions da Europa, os bancos centrais e também os reguladores de seguros, editou no ano passado um paper dizendo que um dos papéis novos dos reguladores, né, tradicionalmente é proteger o investidor ou o consumidor, diminuir o risco sistêmico, aumentar a eficiência, mas um dos papéis novos é ser um innovation facilitator. E essa cartilha a CVM está procurando seguir.
Perfeito. Então, só fazendo um overview dessa parte de regulação que a gente falou, sobre a regulação do crowdfunding, né, que é a 588, está em revisão, correto? Estamos em audiência pública para rever limites, flexibilização de regras, etc. E teremos também uma audiência do LEB, da CVM de Inovação, para falar de outros pontos. São 2 audiências públicas que vão, uma já saiu e outra que vai acontecer. Não, é só para, desculpa, explicar um pouco. Porque é um negócio meio estranho, né? Porque o Lab é da CVM e manda sugestão para a CVM, mas é isso mesmo. O Lab é como se fosse um espaço com uma certa liberdade, que a CVM está ali e que se manifesta para a CVM, às vezes contra a nossa vontade. A gente, não, por isso chama Lab. É o laboratório da CVM. Então, assim, e o Lab vai mandar uma proposta do conjunto de instituições para a CVM sobre a 588, que foi bastante discutida. Que legal. Então, como todos os comentários ficam disponíveis publicamente na nossa página, né, até antes do resultado, eu sugiro que as pessoas encaminhem até o dia 24, mas se tem interesse de olhar quais são as sugestões e o que a gente está pensando, que acompanhe a página da audiência pública. Perfeito. Duas perguntas, na verdade uma pergunta e uma para apagar fogo com gasolina. Se a gente pudesse resumir assim para o investidor, né? Qual seria, vamos dizer assim, a vantagem, a regra? Sei lá, eu quero investir em startup, é dívida, é equity com dívida. O que a regulação permite eu fazer como investidor? E aí também que tipo de informação eu vou receber, porque todo mundo sabe que o maior problema dessas empresas de investir em startup, empresas que não sejam na bolsa, vamos falar assim, é que a informação é meio limitada, entendeu? Então, quer dizer, companhia aberta, tem fato relevante, não estou dizendo que não tem fraude, não estou dizendo que não tem nada, mas supostamente ela é mais transparente do que uma startup, está começando e tal. Compensação, supostamente a startup tem condição de avançar muito mais, talvez pagar um juro maior, talvez dar um ganho de equity, etc. Então, olhando do ponto de vista do investidor, o que dá para fazer? E daí a minha segunda pergunta, que é para apagar fogo, você falou 60 milhões. Cara, eu acho louvável o trabalho que vocês estão fazendo, vocês estão viabilizando o mercado de capitais para pequenas empresas, coisa que antes não existia, que a gente vivia num monopólio. Mas a minha pergunta é, o total de dinheiro que tem aí, em termos de crédito, investimento, aí, que na casa de 10 trilhões de reais no Brasil, 60 milhões não é muito pouca grana, cara. Não dava para a gente pôr mais dinheiro nessas startups, sabendo que a gente sabe que ali que está o motor da economia, a geração de emprego, inovação e tal, do meu ponto de vista, né? Olha, a pergunta é bem importante e foi uma das questões que a CVM se deparou. A gente tem um poder interessante que a lei deu lá em 76 de forma visionária, que é o poder de exigir e de dispensar, né? Alguns reguladores não têm esse poder. Então, quando a CVM pensou agora no sandbox, falou, não, a lei já nos autoriza a dispensar, por exemplo, o registro de oferta, de emissão, de registro de companhia. Então, naquele momento, a gente se viu e fez ali uma ponderação que esse era um mercado que tinha muito potencial. Se a gente fosse olhar unicamente para os interesses de proteção do investidor e não de desenvolvimento, talvez a inovação fosse prejudicada. Então, o regulador tomou ali uma decisão de equilíbrio entre os diferentes interesses, né? O pessoal do jurídico fala muito ponderação, né, de interesses, de bens jurídicos tutelados, mas se procurou ali um meio termo. E aí esses passos extraordinários, né, que você admitia uma operação de mercado de capitais, que o emissor não tem registro na CVM, que está emitindo valor mobiliário, seja ele dívida ou equity, que a emissão, né, a emissão também não tem registro, que ela é dispensada automaticamente, que são 2 pilares de uma regulação de mercado de capitais. Isso partiu desse pressuposto que, se fosse exigir, não ia ficar em pé. Então, a CVM elegeu, e aí eu acho que essa é uma segurança, e a norma trata isso muito bem, uma espécie de gatekeeper, né, que é a plataforma. Então, a diferença de fazer um investimento particular, privado, de um investimento de crowdfunding, é que você tem toda uma regulação protetiva até certo ponto, né? Evidentemente, não tem um mecanismo de ressarcimento de prejuízos que você tem
quem está negociando em bolsa, né? Perdeu 100 mil reais, um erro de uma ordem. Né? Não é exatamente. É risco, então, né? Exatamente. Então, é um investimento de risco. Então, a CVM colocou regras muito claras de educação, que a plataforma tem que ter um atendimento ao investidor, que ela tem que comunicar imediatamente à CVM qualquer irregularidade que ela tomar conhecimento. Então, a CVM colocou toda a regulação em cima da plataforma. E ela faz esse papel de gatekeeper. Claro, pode ter também ali o sindicato, o investidor líder, né, que num arranjo privado, mas isso foi feito para proteger os investidores e, evidentemente, mesmo os emissores estão sujeitos às penalidades da lei e da CVM se fizerem alguma coisa errada. Então, o limite, e essa é uma reclamação, os investidores reclamam que é muito pouco dinheiro, só 10 mil reais ou 10% do meu investimento financeiro, se eu for... Então, existem reclamações nesse sentido, existem reclamações, por que só até 10 milhões, né, as sociedades de pequeno porte, porque só 5 milhões de captação. Então, isso foi uma forma de limitar o risco. Eu não posso falar pelo colegiado, evidentemente, mas nesse momento, 2 anos depois, está-se justamente fazendo essa análise para ver se você pode elevar um pouco o patamar. Mas também eu arrisco dizer que não se pode pensar que o crowdfunding é a solução para todos os problemas, né? Talvez você tenha uma solução bottom-up, que pega os pequenininhos, né, e talvez mais próximo de uma bolsa, de um mercado de acesso, alguns segmentos ou outras estruturas que permitam uma empresa um pouco maior ter acesso ao mercado de capitais, negociando seus valores mobiliários. Agora, pode ser tanto dívida quanto equity, basta se enquadrar numa das classificações lá nos tipos do artigo 2º da 6385, né, como um contrato de investimento coletivo. Aliás, foi por perceber que está sendo pouco usado a dívida, quer dizer, então, que se está estudando agora uma forma de talvez facilitar uma padronização. Eu acredito muito que as novas tecnologias, o sandbox agora que saiu da CVM, da SUSEP, ou do Banco Central vai sair em breve, virão novas soluções, inclusive de infraestrutura de mercado. Muito legal. Porque, assim, olhando assim, de onde a gente enxerga, né, que a gente trabalha muito com startup, quer dizer, você tem aí o cara investindo na poupança, ou mesmo se fosse pensar o CDI 2%, 2,5% ao ano, 2,25% agora, e você tem do outro lado empresa pequena ou startup tomando dinheiro no banco a 2% ao mês, entendeu? Quer dizer, pô, se você tiver um negócio de 1% ao mês, que para o investidor é uma maravilha, e para a startup é uma maravilha, quer dizer, tudo bem, tem risco, tem análise, tem a plataforma, tem um monte de coisa, mas assim, dá para a gente imaginar um caminho do meio aí gigantesco no Brasil, é isso que eu queria ver florescer, né? Eu posso até complementar. Porque assim, apesar de estar em desenvolvimento, já tiveram alguns experimentos de emissão de dívida via crowdfunding, tá? A gente já fez lá na nossa plataforma uma emissão de dívida com garantia, tá? Mas também, assim, existem instrumentos que podem ser utilizados, por exemplo, não tem nenhuma vedação para que uma empresa constituída no formato de sociedade anônima faça uma captação via crowdfunding, pelo contrário, é até incentivado. E ela pode fazer uma emissão de debêntures, por exemplo, tá? Mas para você fazer uma escrituração de uma debênture, existem algumas burocracias que vão além do arcabouço regulatório da CVM, lei das SA, por exemplo, que exige que você faça uma publicação em jornal de média circulação para avisar o mercado que está sendo feita uma emissão de debêntures, e isso vai custar pelo menos ali uns 5, 10 mil reais, talvez, né? Para uma empresa que quer captar 500 mil reais, é considerável, entendeu? Mais a taxa da plataforma, né? Então, assim... O próprio jornal de circulação, hoje em dia, já é questionável, quer dizer, quantos caras você ler jornal, né? Assim, Exato. Mas a lei está lá e tem que cumprir o requisito, né? Então, existem movimentos para que essa lei seja ajustada, que exista a dispensa de publicações até determinado volume, mas a gente entende que questões de tramitação sempre tem uma intervenção ou outra de outros interesses, né? Mas a gente vem trabalhando, sim. Existem empresas que têm potencial para fazer captação de dívida, tá? Startups, inclusive, tá? Então, por exemplo, se você pegar uma startup que o modelo de negócio dela é SaaS,
tá? E ela tem alguns contratos de longo prazo com grandes empresas. Tem uma startup B2B que tem um contrato com, sei lá, um grande banco e vai ter um recebível aí de 10 milhões de reais em 2 anos, 3 anos nesse contrato. Por que você não pode usar esse recebível para empacotar um produto, criar uma antecipação desse recebível e distribuir numa plataforma de crowdfunding? Já existem movimentos nesse sentido, tá? Que é o tal do Venture Debt, que eles chamam, né? Que é como se fosse o Venture Capital, só que sem equity, né? Que é o objeto do investimento é uma dívida. E aí as taxas de juros atuais baixando os níveis, né? E chegando a patamares aí perto de estabilidade financeira, a gente tem um cenário fértil para que essas emissões de dívida possam começar a acontecer com mais frequência nas plataformas de crowdfunding, tá? E seja uma SA emitindo uma debenture, ou seja uma sociedade limitada emitindo um mútuo sem o fator conversibilidade. Mas aí as complicações aí já extrapolam o campo regulatório do mercado de capitais e chegam em todos os outros, que é lei das SA, questão tributária, IOF, etc. Perfeito. Ô, Diego, perguntando um pouco para você aí do ponto de vista do investidor, ficou claro aí pela fala da CVM que vocês são o gatekeeper, vocês são os caras que têm que fazer a roda rodar, né? E legal. Cara, para um investidor, o que você pode oferecer? Quer dizer, outro dia a gente estava falando aqui também em outros eventos nossos do peer-to-peer lending, ele falou que o grande oferta dele, o grande, vamos dizer assim, vantagem, ele conseguir fazer um portfólio, quer dizer, o cara, obviamente, se ele investir num peer-to-peer, emprestar para um cara só, o cara der default, ele perde tudo, mas se ele emprestar para 20, 5% para cada um, cara, tudo bem, mesmo que o cara dê o default, o juro vai pagar, menos que todos dê default, daí é uma tragédia, mas assim, considerando uma estatística, ele apresentou estatísticas e tal. Como é que você coloca isso aí para o teu investidor? Você falou lá, tem 50 mil investidores e tal. O que você pode fazer para dar segurança para o cara? Falar, não, beleza, eu vou tirar um pedaço do meu dinheiro na poupança e vou botar nesse negócio aí para procurar um risco maior, mas eu quero, na verdade, que esse risco seja diluído aí para ele ser menor no fim do dia, né? Como é que funciona isso aí na prática? Tá. Assim, o crowdfunding, ele permite que você faça microinvestimento em startups, tá? Então, assim, dependendo do valor transacionado por plataforma, em alguns casos você pode investir a partir de R$500, R$1.000, tá? Valores baixos, né? Então, assim, a gente encoraja as pessoas que ainda não estão familiarizadas com a exposição a risco desse tipo de investimento a investir pouco, mas investir em mais de uma, né? Eu falo, começa investindo 1.000 aqui, 2.000 na outra ali, mais 1.000 aqui. Aos poucos você vai montando o seu portfólio. Então, a gente também tem esse papel educacional de explicar que se você colocar todos os ovos numa startup só, o risco é muito maior do que você espalhar em outras, tá? Mas a gente também tem outros mecanismos, seja de skin in the game para mostrar que a gente está junto com o investidor, tá? Ou seja, para diminuir a simetria de informação, por exemplo, tentar trazer todo mundo para o mesmo patamar, né? E trabalhar a coletividade. Em que sentido? Primeiro que nós, na SMU, é uma operação particular nossa. A gente tem um veículo de investimento nosso, capital próprio, dinheiro dos sócios e de alguns investidores que a gente buscou privadamente, né, investidores de alta renda. A gente se capitalizou e a gente usa esse investimento para ancorar todas as captações. Então, todos os investimentos que entram na SMU, a SMU está investindo. Então, eu vou falar assim, meu amigo, você quer investir? Estou investindo junto com você. Se isso aqui der errado, eu vou chorar junto com você. Mas se isso aqui der certo, a gente vai estourar champanhe junto. Isso é o modus operandi da SMU. A gente também trabalha com os sindicatos de investimento, né? O que são os sindicatos de investimento? A gente organiza os soldados de investimento dentro de um veículo de investimento também, um contrato, que tem um investidor líder. Esse investidor líder, ele pode ser uma pessoa física, um investidor anjo de alta performance, que já teve sucesso, está compartilhando a tese dele com os demais investidores, ou pode ser até uma entidade, um grupo, uma pessoa jurídica, que já faz isso usualmente dentro de uma estrutura profissional, tá? E aí você vai investir junto com investidores experientes. Então, assim, para você mitigar o seu risco, fala assim, pô, esse cara aí, ele tem um histórico interessante. Eu vou sentir um pouco mais de firmeza de investir junto com ele. E eu acho justo pagar uma remuneração para ele lá na frente, quando a empresa tiver um sucesso, que é a taxa de desempenho, né, o carry fee, que a gente chama no mercado, porque
Se ele não tivesse me emprestado, eu não ia ter esse sucesso. Então, se não tivesse me apresentado, eu não teria esse sucesso. Então, a gente trabalha esse mecanismo, essa questão coletiva, comunitária, digamos mais ou menos assim, para que você invista em conjunto, siga a tese de um investidor experiente e invista junto com a SMU, porque a gente também faz esse approach. E por nós sermos investidores, a gente também assume um papel de reportes, tá? Eu falo assim, ó, se o investidor líder eventualmente ficar de saco cheio, a gente está aqui, tá? Nós somos investidores, a gente tem legitimidade para cobrar informações também. Se acontecer qualquer outra situação que você tenha dificuldade de receber reports, nós, não só como investidores, mas também como plataforma, somos gatekeepers e a gente tem algumas obrigações regulatórias a serem cumpridas, inclusive de passar essas informações de evolução do negócio para você. Então, assim, andar de mão dada. Perfeito. Pessoal, só lembrando que estiver assistindo, tá? Pode ir mandando pergunta no chat aí que a gente vai lendo. Tem algumas já que estão rolando aqui. Eu queria dar um break para fazer algumas. Vasco, primeiro para você. Diga aí, desculpa. Não, só para comentar Pode ficar à vontade. Essa questão do, assim, é bem interessante no que diz respeito ao investidor. A pergunta foi relativa ao investidor, porque de fato o número de vários fatores, né, como especialmente a baixa taxa de juros, estão levando os investidores para a renda variável, né? E o momento, para citar aqui, assim, em março, nos momentos mais difíceis da pandemia, inicialmente, foram exatamente os momentos em que a gente teve um recorde de novos investidores na Bolsa. Investidores, pessoa física, de tickets pequenos, que estão buscando, de fato, risco e retorno. Então, há uma demanda cada vez maior por ativos alternativos. A gente, infelizmente, vê muitas vezes essas pessoas sendo vítimas de fraudes, golpes financeiros, né? As pirâmides estão aí, enfim, atuando de forma rápida, mas existe, de fato, nesse momento, e aí acho que é uma coisa para quem tem interesse de eventualmente fazer uma emissão, uma demanda por ativos de risco, não só no Brasil. Esse fenômeno está acontecendo também, a gente participa da IOSCO e tem um comitê de reguladores, então, na França é a mesma coisa, mesmo com o impacto da pandemia, aumentou muito o número de investidores em bolsa. Nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos tem gente que está aproveitando a possibilidade de... o governo criou a possibilidade de você retirar parte do seu fundo de aposentadoria se você tiver com uma emergência. E tem gente retirando da aposentadoria de um fundo e aplicando em bolsa, e indo para o risco, vendo ali a oportunidade. Eu não vou dizer se isso é sensato, cabe a cada um. Mas o né, ponto existe a demanda do mercado. Existe a demanda, e eu acho que, apesar de todas as dificuldades do momento, a gente não pode tirar da equação essa variável que é o interesse do investidor. Perfeito. Vasco, aproveitando você, eu tenho uma pergunta que foi a primeira do André. Como é que ele pode participar do Lab de Inovação da CVM? O André é empreendedor, tem uma startup de tecnologia aqui que faz parte do Hubble. Como é que ele participa disso de alguma forma? Normalmente, nós temos no Lab associações, entidades representativas, né? Por exemplo, a BFintech está lá. Então, você pode ter várias startups, fintechs da BFintech que participem de uma ou outra iniciativa. Tem várias associações, mas também não há nenhum impedimento de uma empresa individualmente participar. Pode entrar no site do Lab de Inovação Financeira, encaminhar um e-mail para a gente e, enfim, solicitar a participação e dizer como pode contribuir, o que pode pensar. Eu, inclusive, acho que, não estou dando nenhuma dica aqui não, mas vocês também podiam pensar em, se for o caso, acompanhar os trabalhos, porque tanto em impacto social quanto em fintech, no GT de fintech, tem muita coisa ali surgindo na fronteira, vamos dizer assim, do desenvolvimento regulatório. Perfeito. E uma pergunta para vocês dois, Diego e Vasco. O Renan e o Reinaldo fizeram aqui comentários mais ou menos parecidos. Basicamente, o que eles estão levantando aqui é a dificuldade do investidor de ter uma saída quando ele faz investimento no crowdfunding, que a lei é mais fechada, dá poucas possibilidades e não tem uma limitação na oferta secundária de ações.
E aí o cara que tem menos grana, menos liquidez, ele acaba tendo que ficar naquela posição dentro daquela empresa. Eu nem sabia, para ser muito honesto com vocês, dessa dificuldade na oferta secundária, da dificuldade da saída do investidor. Que vocês acham? A pergunta deles é o que pode ser feito para mudar isso, mas como é que vocês enxergam esse problema? Tá. Eu posso começar aqui, se o Vasco quiser complementar depois com o ponto de vista regulatório. Mas assim, quando a gente teve as primeiras interações com a CVM, né, e demandando o marco regulatório, teve muito foco nas emissões primárias, né? Uhum. Não adianta nada você pensar no mercado secundário se ainda não tem o piso da casa construído, né? Você precisa trazer um certo volume, né? E o investimento em startups, ele é um investimento de longo prazo, ele é um investimento que você precisa esperar um pouco para que as coisas se aconteçam. E o mercado secundário talvez seja interessante sim, mas não era emergencial à época, tá? Mas a gente notou também com o passar do tempo que alguns investidores eles nos abordavam e falavam assim, cara, eu gostei muito dessa empresa, mas eu vou investir pouco porque eu não tenho um horizonte de saída, tá? Uhum. Eu estava disposto a investir, sei lá, 20 mil reais, eu vou investir 5 mil. E aí a gente percebeu que se existisse algum mecanismo onde ele pudesse abrir uma ordem de venda da participação dele para qualquer imprevisto que aconteça, talvez os investidores tivessem uma saída, né, uma visão estratégica de saída e pudessem investir um pouco mais e impulsionar um pouco mais o crescimento da modalidade, tá? Então a gente vai apresentar e vem conversando com a CVM já, com o departamento, né, a Superintendência de Desenvolvimento de Mercado, algumas alternativas para que isso seja possível, né? Seja um ambiente apartado, seja dentro da própria plataforma, ou até mesmo via sandbox, que nem o Vasco falou, a tokenização de ativos, que vai ser uma das bandeiras aí do que vai ser analisado no sandbox regulatório, é uma forma técnica viável para que você crie essa dinâmica de negociação secundária de ativos emitidos por empresas que acessaram via crowdfunding, tá? Então, a gente já vem pensando como estruturar isso dentro da regra, né? Ou então apresentar sugestões de modernização, modificação da regra para que isso seja possível. Mas já passando um overview sobre a reforma que está em andamento, a própria CVM apresentou no edital, onde convoca para audiência pública e apresenta a minuta, a possibilidade do desenvolvimento de mercado secundário dentro das plataformas, ou seja, se você, startup, emitiu multos conversíveis ou sindicalizou seu investimento dentro do nosso ambiente, você vai poder ter, sim, uma negociação secundária, com alguns limites, com algumas restrições, ainda estão numa fase de experimentação e testes, mas já estamos partindo para esse próximo passo. Boa. Vasco, o que você pensa desse ponto da secundária em crowdfunding? Não, na verdade, a CVM foi bastante, naquele equilíbrio lá no início, a CVM foi conservadora, né? Porque em alguns pontos ela fez algo que nunca tinha feito, em termos de dispensas. E realmente é chegado o momento de repensar. Também a gente não pode deixar de considerar que quando há um problema, quando o investidor perde um dinheiro, não digo uma perda de mercado, mas por uma fraude, algo que a regulação eventualmente pudesse estar de outra forma, ninguém quer saber. Todo mundo vem querendo, enfim, as providências. Enfim. Então, de uma forma geral, a gente procura estimular a inovação, mas não pode deixar de tomar em consideração também que, até para que o negócio dê certo, ele deve caminhar com algumas salvaguardas e essa abertura também acontecer aos poucos, né? Se a gente tivesse um grande problema numa plataforma, você imagina o que isso não jogaria de desconfiança em todo o setor. E, infelizmente, isso não aconteceu, não há razão para acontecer, então está funcionando e acho que agora é o momento de checar. Não é uma questão simples, tanto que a própria plataforma CVM falou, a gente não está criando uma bolsa, não está criando uma corretora, não está custodiando um custodiante, né? Ele não pode nem exercer essa atividade, como está previsto na norma, mas
Isso acho que está sendo pensado, inclusive fora do ambiente de sandbox. O sandbox é um ambiente experimental. Pode ser que cheguem propostas lá, a gente não sabe ainda quais vão ser os critérios, se tokenização será uma prioridade. Tem um comitê que vai decidir se vai ter prioridades, enfim. Mas a regulação da CVM normal, que é adaptativa, já está buscando isso, e a gente sabe que tem vários pleitos e vários atores, eu não vou nomear aqui, que estão se estruturando para esse momento, né? Perfeito. Lembrando, pessoal, que tiver pergunta vai fazendo aí. Diegão, tem uma pergunta aqui, e já acho que é legal que bate num ponto que eu queria tocar no papo de hoje, a gente está chegando já no final. A pergunta do Leonardo é qual é o prazo máximo de captação, se é possível fazer uma operação de dívida com debenture, com mais ou menos o ticket. E a pergunta que eu tenho para você, queria que você contasse um pouquinho como é que é dentro da SMU, como é que é o lado do empreendedor, assim? Basicamente, você falou um pouco do ticket no início, mas qual é o ticket máximo e mínimo, mais ou menos, que vocês fazem? Se tem uma média de valuation, quanto é que o investidor pega da empresa? Se tem um setor, por exemplo, que os investidores gostam mais e acabam investindo mais? Então, dá um overview, por exemplo, para quem está aqui hoje ouvindo a gente falando, empreendedores, empresas de tecnologia, pessoal do Hubble, se eles entrarem na SMU, o que eles têm que fazer para conseguir levantar a grana e sair com um deal bom? Tá, beleza. Ótima pergunta. O prazo máximo previsto na regulação são 180 dias, tá? Então, 6 meses você pode estabelecer uma captação e deixar disponível na plataforma. A gente acha que 6 meses uma empresa captando é cansativo, tá? Então, assim, operacionalmente, aí é uma atuação particular da SMU, a gente coloca prazos ali de 75, 90 dias, tá? Se em 90 dias ela não alcançou a meta, quer dizer que não serão novos 90 dias que vai fazer o interesse surgir. Então, a gente trabalha com esse prazo pela metade, mas é um arranjo contratual nosso, tá? No que tange a operação de debt, né, de dívida, é possível sim fazer no crowdfunding, igual eu já falei, né? Existem instrumentos próprios para isso, como debentures, mas se for uma empresa limitada, você emite um contrato de investimento coletivo cujo objetivo do pagamento do investimento seja um índice que fixa ali o retorno, né, o indexador, né? E aí os arranjos contratuais são livres para você fazer o momento, os installments, né? Como que você devolve esse dinheiro? O primeiro experimento que a gente fez 6 meses de carência, então em 6 meses não tinha nenhum fluxo de dinheiro de volta para o investidor, mas a partir do 6º mês, a cada 3 meses, o empreendedor vai devolvendo uma quantia já corrigida com os valores previstos no contrato. Isso prazo de 36 meses, tá? Existem outras estruturas que você pode construir, seja com uma debenture pura, uma debenture com fator de conversibilidade, enfim. Mas aí tem as questões burocráticas, né? No que tange a modalidade do ponto de vista do empreendedor, né, os cheques que a gente trabalha, assim, a regulação como está posta hoje, as empresas podem captar até 5 milhões de reais, tá? Desde que elas não tenham ultrapassado 10 milhões de reais no faturamento. E o ticket médio de vocês é por volta de 1 milhão, você tinha falado. O ticket médio de captação é 1 milhão, mas a gente começa em rodadas de 500 mil e a gente já fez rodadas de 4 milhões. A gente já tem ali na nossa fila empresas que querem captar 5 milhões, são empresas um pouco mais maduras, né? Assim, a gente divide as empresas que acessam o nosso serviço em 4 camadas de maturidade, tá? Então, a gente chama elas de pré-seed A e B e seed A e B, tá? Pré-seed A é a empresa que está querendo captar 500 mil, valuation lá de até uns 5, 6 milhões, né? Pré-seed B é que ultrapassa um pouco os 500 mil ali, que vai até 1 milhão de reais, né? Valuation ali até quase 10 milhões, tá? E aí o seed A e o seed B e o seed A de 1 milhão para cima, até uns 2 milhões e meio, valuation de até uns 20 milhões. E o seed B é de 2 milhões e meio para cima, até 5 milhões, valuation pode chegar a 50, 60 milhões, tá? Então, a gente já consegue patrocinar rodadas de investimento próximas de uma série A online, tá? Como o dólar agora estourou em comparação ao real, se a gente dolarizar isso, continua sendo seed ou pré-seed nos padrões americanos. Mas nos padrões brasileiros a gente consegue chegar perto ali de uma série A. Com a revisão da 588, esses montantes vão passar a aumentar ali, em alguns casos triplicar.
Então, a gente tem espaço aí para trazer não só empresas dessa dinâmica do investimento em inovação e tecnologia, que tem uma jornada mais focada em venture capital, né, de rodadas sequenciais até atingir um status bem maduro, mas também empresas, talvez, de uma economia tradicional, uma economia real, que tem um fluxo de caixa positivo, uma geração de recursos de caixa ali no longo prazo interessante, possam recorrer à emissão de dívidas, empresas, por exemplo... Qual é a taxa que a SMU cobra na plataforma? A gente cobra 10% sobre o valor captado, tá? Mas aí inclui todo esse trabalho aí na dinâmica de formatação, né, da captação, submissão ao público investidor, criação do sindicato de investimento, a busca do investidor líder. Tem todo um trabalho de onboarding ali muito bem elaborado e a gente seleciona também as empresas que vão captar com a gente, né? Não é só se inscrever e estar captando. Tem uma outra pergunta nesse ponto. Se eu não tenho, eu tenho uma ideia, certo? Um PowerPoint, mas eu tenho um investidor líder, eu bato na tua porta para fazer a captação. Como é que você enxerga esse tipo de caso? Muito difícil conseguir captar com a gente, tá? Como foi falado no começo da apresentação, né? A gente se posiciona num estágio pós-investimento anjo, aceleradora, venture builder, etc. Pré-fundos de seed venture capital, né? Então, assim, para chegar nesse momento, já tem que ter alguma coisa elaborada, testada, validada, rodando, minimamente faturando com alguns clientes contratantes, tá? Muito difícil. A gente só fez uma captação para uma empresa que estava no PowerPoint, que deu certo, tá? Mas, assim, ela era vinculada a um grupo de investidores que a gente já conhece, que tem capacidade de entrega. Era um mercado que está muito à flor da pele e esperando alguns desenvolvimentos regulatórios para expandir mesmo, que é de cannabis medicinal, né? E aí a gente conseguiu, dentro dessa empresa, ainda na fase de experimentação e projeto, captar R$750 mil, tá? Na época, um valuation de R$5 milhões. Então, assim, a empresa era um blog na época, mas tinha um roadmap criar ali uma plataforma de conexão médico e paciente. E aí eles alcançaram sucesso, até depois da captação, já estão formatando uma nova rodada de investimento, mas foi o único caso. Os outros casos, 90% são recusados, os outros 10% que passam para análise não conseguem convencer. Perfeito. Quem perguntou sobre a taxa foi a Alessandra, então a Alessandra está aí a resposta. Tem uma pergunta aqui do André Machado, Vasco, que eu vou passar para você. Ele pergunta, acho que talvez os dois, mas eu queria também, Vasco, que você falasse um pouco sobre o marco regulatório da Sandbox, da CVM 626. Mas a pergunta do André aqui é se o Pix do Bacen permitirá investir direto em crowdfunding sem passar por corretoras e bancos de investimentos. Você já pode investir direto em crowdfunding sem passar por corretora, né? Você pode entrar lá na SMU e investir. Eu posso ajudar a elaborar essa pergunta, tá? Depois do Vasco. Eu estou envolvido nesse tema de alguma forma. Assim, aí eu prefiro não comentar questões relativas ao Banco Central. Ao Banco Central, maravilha. Que é outro regulador. Né? Mas eu posso Diego, qual é o seu comentário? de que forma? Lá na BFintex, que eu agora trocando de chapéu, que eu sou um dos diretores lá da associação, a gente também interage com o Banco Central e o Pix é uma das iniciativas que está on fire lá, né? Que a gente está vivendo isso no dia a dia. Né? Dentro do Pix e junto com o Open Banking, que é uma outra iniciativa, tem uma entidade que vai ser apresentada, que já foi apresentada, na verdade, que é o iniciador de transação de pagamento. É como se fosse uma tech que conecta o mundo não financeiro com o mundo financeiro. Então, ela vai conectar, por exemplo, empresas de varejo ou empresas de outros segmentos ao Pix. Tá? Por exemplo, se uma plataforma de crowdfunding quiser fazer uso do Pix para receber os investimentos, ela deverá estar em parceria com um agente desse, que é o iniciador de transação de pagamento. Esse iniciador são as fintechs de pagamento hoje que já existem, mas elas vão ter que precisar de uma autorização adicional, tá? Para operar dentro do Pix. Mas uma vez que ele está em parceria, porque hoje a gente já está em parceria com fintechs de pagamento para poder receber os investimentos, para poder fazer as reservas, para cumprir o regulamento da CVM, de segregar o valor das captações enquanto ela não atinge o sucesso, e também poder dar uma dinâmica, uma experiência melhor para o investidor. Mas com o Pix vai ser possível, sim, investir na SMU, por exemplo. Perfeito. Vasco, queria passar, a gente já está estourando um pouquinho o tempo, mas eu queria passar para você para a gente falar um pouco bem rapidinho do sandbox regulatório
da CVM 626, que foi lançada, acho que em maio, se eu não me engano, não é? Podia falar rapidinho, dar um overview pro pessoal do que é isso? Esse é um experimento que a CVM está adotando, os reguladores no mundo inteiro, de um espaço, um ambiente de regulação experimental, né? A gente não diz que é flexível, porque parece que é mais flexível ou que a regulação tradicional é, enfim, rígida, e não se trata disso. Eu diria que, especialmente nos mercados no Reino Unido e na Austrália, ali em 2016, 2015, esses reguladores começaram a criar hubs de inovação, primeiro se aproximando das fintechs, das universidades, porque muitas startups começaram a oferecer serviços. Então, esses hubs de inovação evoluíram para o chamado sandbox regulatório, que é um espaço em que o regulador aceita, de certos critérios, um startup, fazendo uma avaliação do que ele vai desenvolver, acompanha, avalia e dá uma autorização temporária para que ela execute aquelas operações com autorizações temporárias durante um determinado tempo. Então, se ela fizesse isso sem essa autorização, ela estaria realmente praticando uma infração e a resposta do regulador seria um processo sancionador, uma investigação e um processo sancionador. Fazendo sob a tutela e o acompanhamento nesse espaço experimental do regulador, o regulador pode acompanhar o desenvolvimento daquela tecnologia, avaliar se ela vai ser útil, se o modelo de negócio é inovador e, ao final, uma das soluções pode ser conceder uma autorização permanente para o exercício. Então, isso quebra uma barreira de entrada em várias áreas que a regulação não está preparada para esses modelos inovadores e abre aí ao público em geral, às startups, a possibilidade de florescer a inovação e trazer soluções que resolvam problemas no sistema financeiro. Eu comento que, embora o sandbox regulatório tenha, no mundo inteiro, os países que adotaram uma visão de finanças, na verdade, o sandbox regulatório é para qualquer regulação. Então, em tese, qualquer regulação poderia, sim, um regulador com poderes administrativos, criar um sandbox, se a lei permitir, e portanto, fazer. Então, isso gera algumas possibilidades interessantes, mas a primeira, desde já, eu não vou explorar as outras, é a possibilidade de uma atuação conjunta do sandbox da CVM com o sandbox do Banco Central, por exemplo, e o que a nossa norma tem uma previsão, que é a possibilidade de registros conjuntos com reguladores estrangeiros, né? Então, hoje a gente entrega a Global Financial Innovation Network, que é uma rede, uma network de sandbox regulatórios, a CVM faz parte, e nós estamos acompanhando esses avanços lá. Recentemente, há 2 semanas, foi publicada a portaria da comissão, do Comitê de Sandbox da CVM, que agora está se debruçando aí para preparar as regras e as prioridades para submeter ao colegiado, e a expectativa de todos é no segundo semestre colocar lá a lojinha para funcionar, e a gente espera que venham boas ideias que agreguem aí eficiência e rapidez ao sistema financeiro. Muito legal. Ansiosos também. Sem dúvida. Pessoal, o último ponto que eu queria pedir para vocês, a gente já está um pouquinho atrasado, mas eu queria que vocês falassem como é que vocês enxergam, bem rapidamente, como é que vocês enxergam o futuro desse mercado. O mercado é muito novo, né? Como se fala, 2014 foi o primeiro, 2015, que o Diego contou, sem regulação ainda, foi regularizado há pouco tempo, está passando por uma nova revisão disso. A gente tem esse mundo pós-pandemia, tem outras possibilidades do que a gente pode fazer, e ainda é um número que está começando, 60 milhões é um número que está crescendo. Como é que vocês enxergam o futuro desse mercado daqui no próximo biênio, digamos assim? Passa a bola para vocês dois aí. Quem quer começar? Vai lá, Diego. Posso falar? Vou falar então, já comecei já. Assim, bom, como eu empreendo nesse segmento, eu sou suspeito para falar, né? Então, eu enxergo um futuro muito bom, muito próspero, cheio de oportunidades, porque acredito muito nisso. Numa visão mais fria, eu entendo assim que as startups elas estão surgindo no Brasil com mais frequência. A veia empreendedora brasileira está começando a bombar nas pessoas, né? E elas estão querendo arriscar um pouco mais para criar seus negócios, seja por oportunidade, seja até por necessidade, tá? Mas existem trilhas e jornadas distintas. Então, por exemplo, você quer seguir uma trilha, uma jornada direcionada a venture capital e virar um investidor, uma startup unicórnio,
talvez o crowdfunding não é o seu caminho, tá? Porque, assim, essa empresa que quer se tornar um unicórnio, ela precisa estar revestida de tantas características específicas que os VCs gostam, né? Que talvez ela não se encaixe ali no que a gente busca, né? Ou ela também não se interessa pelo que a gente oferece. Mas existem várias outras jornadas, vários outros caminhos. Por exemplo, empresas que estão buscando crescimento até a ser atrativo o suficiente para ser adquirida por uma grande outra empresa. Um M&A, uma saída via M&A, entendeu? Essa daí pode seguir uma trajetória de crowdfunding, entendeu? Empresas que querem se autofinanciar baseado na sua comunidade. Existem empresas que têm 500 mil, 1 milhão de usuários que acreditam que usam aquele serviço e o microinvestimento de muitos usuários pode financiar boa parte da sua operação. Existe o crowdfunding como alternativa. E esses limites que vêm sendo majorados, né, ajustados pelo regulador, vai permitir a entrada de empresas que não são bem atendidas pelo mercado tradicional no financiamento via mercado de capitais, ou por desinteresse econômico, ou por ainda não ter atingido uma capacidade financeira para suportar os requisitos regulatórios, e que também não são atendidas pelo crédito tradicional de uma maneira eficiente, ou recebem propostas caras de contratos de linhas de crédito que são incompatíveis com o seu dia a dia. Então, o crowdfunding pode ser, sim, uma alternativa para também trazer essas empresas para essa dinâmica e elas se autofinanciarem com o seu público ou com o público interessado em investir em empresas de menor porte, mas que tem um apelo, que tem um engajamento e que consegue gerar o interesse do investidor. Boa. Vasco, qual a tua visão do futuro? Assim, no curtíssimo prazo, especialmente no ambiente do pós-pandemia, a gente espera que esse instrumento seja também um instrumento de transformação e de mitigação dos efeitos aí, da crise, especialmente para pequenos negócios. Vamos trabalhar e estudar para que isso aconteça, estudar alternativas lá dentro do Lab e a CVM, com certeza. Num prazo um pouco maior, no médio prazo, talvez dos 2 anos ou 3 anos, nós, enquanto reguladores desse mercado, a gente quer que ele ofereça aos investidores boas oportunidades de investimento, que é a possibilidade do investidor brasileiro ter acesso a um futuro unicórnio no futuro, né? Que a gente não sabe, e que as empresas, do outro lado, tenham acesso a um capital barato, a um capital de investidores que aposte no seu crescimento. Eu diria um pouco mais, aí isso não necessariamente está ligado, mas até pela nossa pegada lá na CVM, no Lab de Inovação Financeira, talvez no futuro você ter também esse investidor que já existe, que está buscando impacto social e não só retorno. E acho que métricas, cada vez mais métricas de avaliação de impacto social ou sustentabilidade vão ser cada vez mais importantes, e eu espero que o setor acabe também contribuindo indiretamente para os objetivos de desenvolvimento sustentável, especialmente na parte social. No médio prazo para o longo prazo, dando um long shot aqui, eu tive ano passado, sou presidente de um comitê da IOSCO, que reúne os reguladores do mundo inteiro, sou chair do Comitê de Retail Investors. E a gente esteve na China, em Hangzhou, conversando com 36 reguladores hospedados pela CVM chinesa, CSRC. Nosso último dia foi na Ant Financial, discutindo a estratégia da Ant Financial para o planeta Terra. Claramente, e também de outras discussões, essa é uma questão estratégica para o país, e metade, talvez, das fintechs estão no Brasil, na América Latina, então a gente tem uma oportunidade de se combinar bem todos esses instrumentos a se tornar um hub de inovação na América Latina, e talvez até com integração através do sandbox entre Brasil e Colômbia, México, Argentina, os sandboxes se integrarem, para que a gente tenha aqui, assim, não é que sejamos contra, em hipótese alguma, concorrência positiva, mas nós precisamos dar uma chance à inovação brasileira. Eu espero que a gente caminhe nessa direção. Muito legal. Só um comentário, essa turma aí da CVM chinesa deve ter um trabalho gigantesco, hein? Controlar aqueles loucos, a vida de vocês é que é fácil, hein, cara?
Eu diria assim que o que eu percebi lá é que um alinhamento muito grande entre a empresa e o regulador. Eu acho até que eles podem ser muito mais suaves nos seus comandos, porque há uma visão. Eu vou citar um exemplo, que a CSRC achou que era importante distribuir fundo de investimento. Falou com a Ant Financial, a Ant Financial colocou lá na plataforma de pagamento, começou a distribuir cota de fundo de investimento. Em poucas semanas, 20 milhões de cotistas. E a gente perguntou se ele não estava cobrando para distribuir. Não, eu tenho a plataforma, eles acharam que era uma ação boa de inclusão, os nossos... Enfim, então existe assim... Colaborativo, né? É uma visão, eu acho que... assim como nós aqui, lá também, os reguladores no mundo inteiro, não é que estão abdicando da sua posição, tem que supervisionar, tem que punir se tiver alguma coisa errada, mas a relação está entendendo, fazendo um alinhamento aqui com o que a Europa está dizendo, que o regulador tem que pensar na inovação também como uma estratégia sua. Legal. E ele tem um papel nisso. Eu acho que isso explica muito esses movimentos, independentemente dos sistemas. Acho que todos nós queremos o melhor para os nossos países. Só uma curiosidade sobre o que o Vasco falou também, sem me alongar aqui, que eu já sei que estourou. O Ant Financial vai fazer uma emissão dupla de ações agora, um double IPO, um na Bolsa de Xangai e outro na Bolsa de Hong Kong, em momentos simultâneos. Então, assim, o mercado de capitais tá se modernizando, sofisticando bastante, e a gente está vivendo um momento bem interessante. E são fintechs, são empresas que nasceram pequenas e em pouco espaço de tempo chegaram lá. Então, são exemplos que a gente pode olhar e pensar que tem espaço para mais inovação ainda. Perfeito. Pessoal que está acompanhando a gente aqui na live, tá? A gente está chegando no fim. Lembrando para vocês que o Hubble faz esses eventos semanalmente. Um prazerzaço receber vocês. Na semana que vem, no dia 28, a gente vai fazer mais um papo sobre financiamento coletivo, crowdfunding, sobre como preparar a sua empresa para ir atrás disso, com o pessoal da Bando, que é uma consultoria em crowdfunding. Então, quem tiver interesse, fica de olho aí nas redes do Hubble, LinkedIn, etc., para vocês participarem. Novamente, vai ser gratuito. Senhores, prazerzaço receber vocês dois aqui. Acho que o papo foi muito legal. Acho que a gente várias dúvidas, vários momentos, até do lado regulatório. Então, assim, em nome da LM, em nome do Hubble, em nome dos nossos parceiros do DMG e Olé, eu só tenho a agradecer. E eu passo a bola aí para vocês para um boa noite final. Então, Diegão, se quiser aí dar sua boa noite, do nosso lado é só agradecer agora. Não, claro, agradeço aí a oportunidade, o convite, poder compartilhar aí todo o conhecimento, experiência e também receber os inputs das pessoas que estão participando. As perguntas foram muito boas, o trabalho que vem sendo desenvolvido aí pela LM Ventures do Hubble também é muito legal, muito positivo, e espero aí que essa iniciativa continue com diversos outros temas aí também, para a gente provocar esses encontros de pessoas que estão interessadas em fazer tudo o que está sendo feito. Perfeito. Vasco, seu boa noite. Não, da nossa parte, agradecer a vocês pela organização do evento. Eu entrei tive um problema tecnológico aqui na entrada, atrapalhou, mas eu não posso deixar de falar que a satisfação de estar dividindo esse painel aqui com o Diego, que atua bastante na BFintech, é um parceiro no Lab, em diversas, assim, cada um na sua posição, mas a gente ajudando aí a construir um futuro melhor para o mercado de capitais, para o sistema financeiro. A gente está na CVM aberto a sugestões, recomendações, consultas, críticas. Podem acessar o nosso site no serviço de atendimento ao cidadão, ou quem está me assistindo aqui, mandar um e-mail para soi@cvm.gov.br. Mais uma vez, obrigado e uma boa noite a todos. Muito obrigado. Galera, valeu, um grande abraço. Terça-feira que vem tem novo encontro nosso. Senhores, foi um prazerzaço. Até a próxima.